Tudo acontecia de forma comum quando eu e a minha esposa deixamos o nosso local de trabalho e nos dirigimos a um supermercado. Acontece que, chegando ali, as dores começaram a me acometer a tal ponto que minha esposa precisou fazer as compras sozinha. Ao retornar, para surpresa dela, eu solicitei para ir no médico, o que fez com que ela percebesse que o caso era bastante sério. Ao chegar no hospital, antes mesmo de ser atendido, de dar entrada, uma enfermeira olhou para a minha mão ao lado do corpo e disse assim: olha, do jeito que você está se sentindo, ou você tem apendicite ou você tem pedra nos rins. E ela estava certa. Aquilo foi a minha primeira crise renal. A maior parte de nós não se dá conta da importância dos órgãos internos. Ninguém perde o sono pensando no funcionamento do seu rim ou querendo saber se o seu baço está bem. A verdade é que nós só damos importância para esses órgãos quando alguma coisa está errada no nosso corpo. O mesmo funciona com o conceito de cosmovisão. Todos têm uma cosmovisão, mas ninguém se dá conta de como exatamente ela funciona, muitos nem sequer têm consciência de que possuem uma cosmovisão e poucos saberiam definir o que é de fato uma cosmovisão. O vídeo de hoje é justamente um tutorial sobre a sua cosmovisão e o que fazer com ela. Cosmovisão é um conceito que se origina na filosofia alemã e depois é utilizado pela apologética cristã. A apologética lida com a defesa da fé cristã em diálogo com pessoas não cristãs. Mas por que a apologética se preocupa em usar esse conceito? Porque enxergou na cosmovisão uma espécie de ferramenta, uma abordagem que mostra a racionalidade da fé cristã, ao mesmo tempo que reconhece que todos nós temos pressuposições. Ou seja, todos nós escolhemos pontos de partida para montar as nossas crenças, os nossos sistemas ideológicos e assim construir algo que vai orientar toda a nossa vida. No campo da sociedade, a cosmovisão também pode ser entendida como o coração de uma cultura, aquilo que vai fazer com que ela tenha as suas diretrizes principais. A importância da cosmovisão é tamanha que mal pode ser exagerada. Afinal, ela funciona como uma grade de valores, escolhendo aquilo em que nós vamos acreditar e respondendo às perguntas essenciais que todos temos. Alguns exemplos dessas perguntas são citados por James Siley em seu famoso livro Universo ao Lado. Por exemplo, quem é Deus? Ele existe? Existe mais de um Deus? Como é esse Deus? Ele é uma espécie de energia? Ele é um Deus pessoal? Ele está em toda parte? Ele é todas as coisas? Perguntas, portanto, relacionadas com a natureza e a existência ou não de um Deus ou um tipo de divindade. Outro exemplo dessas perguntas: há um propósito claro para o ser humano nessa Terra? Nós criamos o nosso propósito? Ou temos que aceitar a vida como algo despropositado? O que acontece quando você morre? Você vai para algum lugar melhor? Existe um julgamento? Não acontece nada, você simplesmente morre e a sua existência acabou, e o que fica talvez seja o seu legado? Você fica aguardando a ressurreição, a reencarnação, a migração das almas ou qualquer coisa do tipo? Perceba que esses foram apenas 3 exemplos de perguntas básicas que todo mundo se faz e que estão relacionados a uma cosmovisão. A cosmovisão, ela vai determinar as pressuposições básicas que alguém vai admitir como critérios durante toda a sua vida. Tais pressuposições vão influenciar diretamente nos valores pessoais. Por sua vez, esses valores vão dirigir o curso dos pensamentos. E os pensamentos, por seu turno, influenciar a cada ação. O conjunto de ações vai formar o nosso comportamento. E claro, o comportamento vai constituir o nosso caráter. Por fim, de uma perspectiva cristã, é justamente o caráter que vai decidir o nosso destino, não apenas nessa terra, o que seria muito fácil de todos aceitarem, mas especificamente o destino
eterno. A cosmovisão de um indivíduo é formada desde o momento em que ele é concebido. E a nossa primeira formação no lar é decisiva para definir o tipo de visão de mundo que nós teremos. É claro que outros fatores, como a convivência na escola, na sociedade, no trabalho, na vizinhança, tudo isso vai acabar gerando transformações que podem influir na cosmovisão. A cosmovisão ela está em constante revisão e construção. Ela não é uma coisa estanque. Ela pode ser modificada, um indivíduo pode perceber que a sua cosmovisão, por alguma razão, não é adequada, não serve, e buscar respostas de outra maneira, acabando por alterar finalmente a sua própria cosmovisão. É claro que algumas cosmovisões são tão influentes que acabam ultrapassando os limites de uma determinada família, clã ou tribo, acabam influenciando nações inteiras e mesmo períodos históricos. Quando uma cosmovisão ganha esse tipo de alcance, nós damos o nome de Zeitgeist a ela. Zeitgeist é outro termo da filosofia alemã que significa espírito do tempo. Existem poucos Zeitgeists que nós poderíamos mencionar. Nós temos o Zeitgeist que influenciou toda a Idade Média e que dominou o período conhecido como cristandade. Depois nós temos o período iluminista, onde surge uma nova tendência humanista. Depois nós temos o período conhecido como modernidade e, por último, a pós-modernidade. Perceba que, em se tratando de cristianismo bíblico, cada uma dessas épocas representou um desafio diferente. Vale notar que no período conhecido como cristandade, a síntese entre teologia e filosofia grega constituiu-se um grande entrave para aqueles que queriam viver um cristianismo bíblico, os quais acabaram sendo perseguidos, mortos e alvo da Santa Inquisição. No período de humanismo racionalista, houve uma forte perseguição ideológica e uma marginalização do cristianismo. Afinal, ser cristão era considerado algo contrário ao uso da razão. No período moderno, onde a técnica, a ordem e os padrões previamente estabelecidos imperavam, ser cristão era estar um ponto fora da curva. Era viver uma ilusão irracional, fruto de um período pré-moderno. E no período pós-moderno, de alegada tolerância e diversidade, ser cristão bíblico é muitas vezes incorrer na pecha de intolerante, de fanático, de fundamentalista. Afinal, a falta de padrões entra em choque decisivo com os claros padrões da Palavra de Deus. Portanto, em nenhuma época nós encontramos plena adequação entre o cristianismo bíblico e o Zeitgeist dominante. Isso é fácil de entender porque o cristianismo é baseado em padrões que ele reconhece como provenientes da inspiração divina, enquanto a filosofia e os elementos que constituem o pensamento de cada época são flutuantes e estão sempre mudando. Por isso, o maior desafio para os cristãos é alimentar a sua cosmovisão não com elementos vindos da cultura, da filosofia, da experiência pessoal ou do grupo religioso a que pertence, mas sempre reativar, realimentar a sua própria fé, baseando-a nas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 12, verso 2, que nós devemos buscar uma renovação da mente, fugindo do molde que são os padrões seculares, sejam os que estão vigentes na atualidade ou que já estiveram vigentes em qualquer outro período humano. Portanto, o conceito de cosmovisão serve para que os cristãos reconheçam a necessidade de investir na sua própria identidade, evitando a contaminação com ideologias externas. Também serve para que eles criem pontes e dialoguem com outras pessoas em nível de pressuposições. Uma ilustração pode ajudar a esclarecer esse segundo ponto. Imagine que alguém fizesse a seguinte questão: quem foi o maior atleta individual a praticar esportes coletivos do ano passado? E entre dois possíveis candidatos, tivéssemos de um lado o craque do Barcelona, Lionel Messi, e do outro, LeBron James, o astro da NBA. E agora pense que para avaliar o desempenho desses dois atletas, o critério fosse o seguinte: aquele que marcou o maior número de pontos na temporada passada. Esse seria um critério justo? Obviamente não, uma vez que o basquete tem um sistema de pontuação completamente distinto daquele usado no futebol. Teriam que ser criados critérios comuns
que pudessem avaliar o desempenho de atletas diferentes em modalidades esportivas distintas. Da mesma maneira, é muito fácil julgar uma cosmovisão tendo em base critérios usados na outra cosmovisão. Uma avaliação justa deveria regredir ao nível das pressuposições, procurando estabelecer quais delas realmente coincidem com a realidade. Ao mesmo tempo, o conceito de cosmovisão nos torna mais humildes, nos fazendo reconhecer que na busca pela verdade, o ser humano tem que ser cauteloso e estar aberto a todas as possibilidades. E você, já conhecia o conceito de cosmovisão? Não deixe de compartilhar o conteúdo desse vídeo. Nos acompanhe em nossas redes sociais e, ao mesmo tempo, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. E se você ainda não é um inscrito, aproveite e inscreva-se. A cada semana temos um vídeo novo e esperamos você aqui na próxima semana.